Existe um escritor chamado George Orwell que em seu livro 1984 descreveu um sistema onde o controle não acontecia apenas através da força, mas através da linguagem. E nesse sistema as palavras eram alteradas, os significados eram suavizados e aos poucos as pessoas já não conseguiam perceber a realidade com a mesma clareza. Porque quando você altera as palavras, você altera a percepção. E quando você altera a percepção, você altera a consciência. E hoje, observando com atenção, é possível perceber que algo semelhante acontece de forma sutil ao nosso redor. Não através de imposição, mas através da normalização. Aquilo que antes confrontava a consciência, agora é apresentado com nomes que não despertam o mesmo senso de alerta. A traição, por exemplo, passa a ser chamada de relacionamento aberto. O que antes era reconhecido como prostituição, agora é chamado de job. O orgulho passa a ser chamado de amor próprio, mesmo quando nasce da exaltação do ego. O egoísmo passa a ser chamado de priorizar a si mesmo, mesmo quando ignora o amor ao próximo. E perceba, o comportamento em si não é o ponto central aqui. O ponto central é o que acontece dentro da mente, porque a mente reage aos significados das palavras. Quando algo é chamado por um nome que confronta a consciência, isso gera um desconforto. Mas quando o nome é suavizado, o desconforto diminui. E quando o desconforto diminui, a consciência deixa de reagir com a mesma intensidade. E é exatamente aqui que essa realidade se conecta com uma das parábolas mais profundas que Jesus contou, a parábola do filho pródigo. Existe uma frase central nessa parábola que muda tudo. A Bíblia diz que, em meio à sua ruína, o filho pródigo caiu em si. E isso revela algo poderoso, porque antes da restauração houve consciência. Antes do retorno houve reconhecimento. Antes do abraço do Pai houve despertar interior. Mas existe um perigo nos nossos dias. Muitos dirão que o filho pródigo só caiu em si porque perdeu tudo. E talvez seja verdade. Mas o grande perigo é que o sistema está criando nomes tão confortáveis para os nossos erros que mesmo quando perdemos tudo, a nossa paz, a nossa família, a nossa identidade, ainda assim somos incentivados a não admitir o erro. O sistema quer impedir que você caia em si, até mesmo diante da ruína. Ele prefere que você afunde, chamando o naufrágio de mergulho recreativo, do que admitir que o barco está furado. Mas o sistema vai além. Ele cria uma blindagem final, a vitimização. Quando o erro de alguém é exposto, o sistema rapidamente oferece um novo rótulo. Você é apenas uma vítima da sociedade. E ao aceitar esse título, a pessoa substitui a responsabilidade pela autojustificação. E aqui reside o perigo. A vítima não se arrepende, ela apenas lamenta. Alguém que se vê apenas como vítima acredita que não tem nada a confessar, mas apenas a cobrar. Ela olha para fora buscando culpados, enquanto Jesus olha para dentro oferecendo cura. O filho pródigo poderia ter culpado as circunstâncias, poderia ter culpado o mundo, mas ele escolheu o único caminho que liberta. Ele disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. E é aqui que toda verdade converge para o seu ponto final. O mundo quer que você se sinta uma vítima, para que você nunca precise de um salvador. Porque se você é apenas uma vítima, você não precisa de arrependimento, apenas de validação.
Mas Jesus nos convida a algo mais profundo. Ele nos convida à verdade. Ele não veio chamar os que têm nomes bonitos para os seus erros, nem os que culpam o mundo pelo que está dentro deles. Ele veio chamar os pecadores, ou seja, aqueles que têm a coragem de olhar para si mesmo e dizer: isso é o que eu sou e eu preciso de ajuda. E talvez o momento mais importante da vida ou da vida de uma pessoa não seja quando ela muda o mundo ao seu redor, mas quando ela finalmente cai em si.